Boa noite, irmãos. Uma grande alegria estarmos reunidos nesta noite para cultuarmos ao Senhor e ouvir da sua palavra agora. Como o Alberto comentou, o pastor tem indicações de que eles acham que ele tem dengue, né? Ele estava bem mal ontem na nossa volta da viagem. Então, que a gente continue orando pelo nosso pastor. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 10. Hoje a gente vai ler o capítulo 10 inteiro, mas a gente vai ler ele por partes. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ler 1 Samuel 10, do verso 1 até o verso 16. Primeiro Samuel 10, do verso 1 até o 16 por enquanto, e depois a gente vai terminar lendo o restante do capítulo na sequência. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá e Eloim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudados em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declaro o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: Que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem lhe respondeu: Pois quem é o pai deles, pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: Aonde fostes? Respondeu ele: A buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Conta-me, peço-te, o que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: Informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, louvamos ao Senhor por estarmos reunidos diante do Senhor nesta noite, diante dessa porção da Tua Palavra, Deus. Pedimos que o Senhor venha iluminar os nossos corações, abrir os nossos entendimentos, possamos enxergar o verdadeiro Rei aqui presente, Cristo Jesus, na Sua Palavra, Deus, e o que o próprio Senhor tem preparado para nós e para os nossos corações, Deus. Dependemos do Senhor, do agir do Espírito Santo nesses momentos, Deus. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meus irmãos, quando a gente pensa em situações assim, onde a escolha de um líder, vamos dizer assim, um líder de outros países, para a gente não pensar nas políticas aqui do nosso país, mas quando a gente pensa assim, como é que um homem como Hitler
consegue chegar até o poder? Como um homem tão perverso é eleito, chega a um cargo de ser o líder máximo de um país e continua praticando assim atrocidades, e uma nação inteira não só o elege, como ainda o mantém no poder por tanto tempo e diante de tanto mal que ele faz. A gente poderia pensar num caso mais recente, talvez da Rússia, com uma população ali, apesar de ser praticamente uma ditadura, aquele presidente Putin e o seu povo parece submetido a ele, mesmo em barbaridades que ele faz, em invadir um país, a Ucrânia, de uma maneira tão terrível. A gente até lembra daquela expressão, né? A voz do povo é a voz de Deus. E parece que essa expressão é a mais longe da verdade possível, na maioria das vezes. Parece que a voz do povo normalmente está bem longe do que Deus quer e da sua vontade. A gente também pode pensar em questões assim mais próximas, como no caso assim, quando a torcida de um time ela faz muito barulho para que aquele clube troque o seu técnico. Ela não suporta mais aquele técnico e o técnico nem teve tempo ainda de provar nada do que ele sabe ou não sabe, mas a torcida já cismou com ele e não quer deixar ele de jeito nenhum. E a torcida vai fazer um barulho até que o clube tire aquele técnico, pela pressão do barulho da multidão. Ou às vezes as crianças estão ali, pedem um presente na hora errada, não é hora de comprar o seu brinquedo, mas elas ficam insistindo com seus pais, insistindo, até que o pai pega o pai lá ou a mãe no dia que eles não estão com muita paciência e vai, eu vou comprar logo, então. E aí você tem uma criança um pouco mais mimada e um pai um pouco mais pobre. E todas essas circunstâncias mostram situações de uma escolha fora de época e de um tempo, assim, uma escolha errada no momento errado. Nós veremos nessa passagem que Israel, na sua apostasia, no seu distanciamento de Deus, fora da época, ele pede um rei para Deus, pede um rei para governar ele, simplesmente para ser igual às nações. Ela simplesmente queria ser igual aos outros povos ao seu redor, queria ter um rei para guerrear suas guerras, e com isso mostra toda a sua incredulidade em rejeitar a Deus como o rei, numa teocracia que governava disso. Mas a gente vai ver nessa passagem também, que apesar disso, Deus vai trabalhar positivamente para o bem do seu povo. Ele vai trabalhar de uma forma positiva para o bem do seu povo, ainda que isso inclua a disciplina do seu povo, como a gente vai ver. Esse texto, então, nos chama a nos juntarmos ao Rei verdadeiro, que opera tudo para o bem do seu povo, mesmo quando ele o repreende. Nós vamos ver isso em 3 partes, e é começado pela parte que a gente já leu aqui do verso 1 até o 16. Nós veremos agora que o Rei verdadeiro, ele guia tudo soberanamente para o bem do seu povo. O contexto aqui da nossa passagem, ela mostra o momento em que o profeta Samuel, o último juiz de Israel, ele agora unge de uma maneira privada Saul para ser o rei de Israel. Então, assim, o Saul tinha saído lá com seu servo para buscar as jumentas que seu pai tinha perdido. E ali eles não estavam encontrando, já estavam pensando em voltar para casa, e o servo do Saul pensa assim, olha, ali naquela cidade tem Samuel, tem um profeta, um homem de Deus. Vamos lá falar com ele, porque ele vai revelar para a gente, ele vai nos dar uma palavra certa de Deus. E aí o Saul vai e tem um encontro com Samuel, e num primeiro momento o Saul já se revela, já revela a sua insensibilidade, porque você tem ali um Samuel na sua frente. Era como se o católico romano não conhecesse o próprio Papa. Então, assim, ele está diante do Samuel e ele pergunta, você sabe quem é o profeta Samuel? E aí o Samuel fala, sou eu. E por aí vai, já mostra um leve retrato da insensibilidade do Saul. O Samuel tinha ficado, assim, indignado, ou ele não tinha gostado que assim, o povo já havia feito pedido para ele de que queria ser governado por um rei. Samuel, como eu tinha falado, ele era o último juiz de Israel. Seus filhos estavam trazendo problemas para eles. E o povo
ficava com medo, falando, se a gente for governado pelos filhos de Samuel, a gente vai ter problema. Então eles começam a pedir um rei para Samuel. Samuel, a contragosto, obedece à voz de Deus, que o guia a ungir Saul e a trazer a palavra de Deus para Saul naquele momento. Então Samuel obedece a Deus e fala a Saul e o unge dessa maneira privada, como a gente vê aqui no verso 1. Samuel toma um vaso de azeite, o derrama na cabeça e o beija. Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? O príncipe aqui não é a ideia de príncipe, mas é a ideia de um líder. Não quer dizer que ele fosse o filho de um rei. E o curioso aqui é que Deus dá 3 sinais para confirmar Saul sobre essa unção, sobre esse chamado para eles para ser rei. A gente vai ver aqui que o Samuel vai e fala para ele, vai acontecer isso e vai acontecer isso. E é exatamente isso que acontece. Tanto que o verso 9, se eu não me engano, o verso 9 vai falar que aqueles sinais se deram no mesmo dia. Então, primeiramente, o primeiro sinal que o Samuel vai falar a partir do verso 2, ele vai falar assim, quando te apartares hoje de mim, você vai achar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, e os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que o teu pai já não pensa mais no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho. Então o primeiro sinal era para confirmar, para tranquilizar o pai do Saul, que já haviam sido encontradas as jumentas dele, para avisar o Saul, e para informar o pai do Saul que ele estava bem, que não precisava se preocupar. E também uma forma de mostrar para o Saul que agora o chamado dele não era mais para se preocupar com o gado do seu pai, da sua família. Agora o chamado dele era para ser rei. O segundo sinal que o Samuel fala é, quando passares dali adiante, você vai chegar no carvalho de Tabor e vai encontrar 3 homens que estão subindo a Betel. Eles estão levando os cabritos, bolos de pão para os sacrifícios e um odre de vinho. E eles vão te saudar e te dar 2 pães os quais receberás da sua mão. Então, esse sinal mostra que Deus ia cuidar da própria provisão do Saul, do alimento que ele precisava. E por fim, o último sinal é que ele ia encontrar um grupo de profetas e ia profetizar no meio dos profetas. Então, o que significava que Deus ia prover a capacitação dele para essa tarefa, que parecia algo tão assim, assustadora para alguém que saiu para buscar as jumentas de seu pai e agora, no meio do caminho, encontra com um profeta que o unge como o rei de Israel. Essa é algo que ele realmente não esperava. E nós podemos ver aqui nos versos 9 a 13, como essa capacitação vai se dar. Sucedeu, pois, que virando-se ele a despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis um grupo de profetas e saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Então veja, aquele homem, Saul, que no princípio ali não sabia nem quem Samuel era, agora ele está no meio de profetas profetizando. Ele está ali profetizando. É tanto que o provérbio aqui, que ficou marcado, é assim, está também Saul entre os profetas? Então a ideia é assim, alguém que não tinha nada a ver com aquele ambiente, agora está naquele ambiente. Então aquilo virou um provérbio para assim, olha, um peixe fora d'água. Tipo, alguém que está fora daquilo que habitualmente ele era ou que ele fazia. Ele estava ali entre os profetas profetizando, e a gente não sabe ao certo o que seria se profetizar, seria talvez engrandecer a Deus, trazer palavras de exortação. Mas a questão é que ele foi cheio do Espírito Santo ali, naquele momento. É curioso a gente comentar aqui que no Antigo Testamento havia uma dinâmica diferente do Espírito Santo. O Espírito Santo agia, ele é chamado assim como, os momentos onde ele aparece, ele é descrito, ele aparece como alguém que capacita pessoas para tarefas especiais. Então a gente tem momentos onde o Espírito Santo capacita os artesãos para construir o tabernáculo, lá no templo, o templo também. Os reis eram ditos que eles recebiam essa porção do Espírito Santo para essa tarefa. Sacerdotes eram ungidos.
Então você sempre tinha uma dinâmica do Espírito Santo associada com a capacitação para uma tarefa especial no Antigo Testamento. No Novo Testamento a gente vê que o Espírito Santo ele age de uma maneira mais dinâmica. Todo crente, todo aquele que é chamado por Deus, todo aquele que pertence ao povo de Deus, é dito que ele é batizado com o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo, e é o próprio Espírito que abre os seus olhos para ele poder enxergar a Cristo, para que ele receba nova vida, para que ele se converta, para que ele se volte para Cristo, e é o próprio Espírito que conduz o crente até o fim, operando nele a obra da santificação. Então é o próprio Espírito que age em todo crente. Aquela dinâmica que era só para algumas funções, para algumas tarefas especiais, hoje é uma realidade para todo crente, para todo aquele que crê em Cristo Jesus, verdadeiramente tem o seu coração aberto pelo Espírito Santo. Agora, diante de tudo isso que a gente viu um povo que estava assim, querendo um rei, estava querendo algo contrário à vontade de Deus, mas Deus estava ali soberanamente cuidando de cada detalhe. Ele estava ali dando sinais, confirmando Saul, guiando mesmo o povo sendo tão mau. Então a gente poderia pensar assim, na seguinte frase assim, as pessoas normalmente falam, né, o pau que nasce torto ninguém se endireita, ou aquilo que nasce torto não endireita, ou aquilo que começou errado já era, vai dar errado, começou errado, começou tudo furado, não vai ter mais jeito. Mas quando a gente olha para essa porção da palavra, a gente percebe que não é assim. Deus, mesmo quando ele vai disciplinar o seu povo, ele está conduzindo ele soberanamente em cada detalhe. É só você, crente, pensar na sua conversão, como Deus mudou o seu coração, como ele orquestrou cada detalhe na sua vida para te levar até o dia em que você teria um encontro com Cristo. E aí você olha para trás e pensa assim, você olha naquele momento, você pensa assim, eu escolhi a Cristo, eu entreguei a minha vida. E aí quando o tempo vai passando, você vai olhando para trás, você vai vendo cada ponto que Deus te conduziu, cada detalhe que Ele soberanamente orquestrou para que você viesse a Ele, e você percebe que era tudo conduzido por Ele. E Ele nos chama agora pelo Seu Espírito a viver a nossa vida para a glória dEle. Então, da mesma forma que a gente tem aqui um Saul que procurava uma jumentas, e acabou sendo ungido por rei, muitas vezes a obra de Deus nas nossas vidas é exatamente assim. A gente pode ter caído de paraquedas numa igreja sem nenhum compromisso, ou uma igreja completamente furada, e Deus ali, de uma maneira inesperada, ele vai abrindo nosso coração, nos revelando a sua palavra, e aquilo que é mais inesperado acontece. Nós temos os nossos olhos abertos e nos voltamos para Cristo, encontramos a verdadeira satisfação, a verdadeira plenitude para as nossas vidas. Não despreze, então, essas pequenas coisas da obediência, vamos dizer assim, a busca pelas jumentas do campo. Nós não sabemos onde a providência de Deus vai nos levar quando Ele nos conduz assim. Ele nos deixou o seu Espírito, a sua palavra, para nos guiar em todo momento, para nos guiar, ainda que envolva a disciplina no processo, Deus vai nos guiar assim como Ele estava guiando o povo de Israel. Cristo, Ele também foi ungido, mas Ele foi ungido e cumpriu toda a justiça e intercede por nós para que esse tipo de vida cristã plena seja possível. Então não existe isso de a pessoa começou a vida, algo começou em pecado e não há vitória, agora é só desesperança, começou em pecado, vai terminar de uma maneira desastrosa, começou da maneira errada, vai dar errado, ou diante da luta contra o pecado você falar, não vai ter jeito, não vou continuar preso a isso para sempre. Não, a gente vê aqui que Deus soberanamente, Ele orquestra os meios, Ele nos deixou o meio pela sua palavra, pelo Espírito, para a gente alcançar a vitória nele e soberanamente ser guiado por ele. Agora a gente vai ler os versos 17 até o 24, e a gente vai ver que o rei verdadeiro, ele repreende o seu povo, concedendo o que esse povo queria. O verso 17 a 24 vai dizer assim: Convocou Samuel o povo ao Senhor, em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios,
e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós os rejeitastes. Hoje, a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. Ele dissestes: não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim para as suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicada Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Então nós vemos que Samuel convoca publicamente o povo e o repreende. Ele convoca todo mundo ali para Mispa e fala: olha, Deus livrou vocês do Egito, Deus tirou os povos que estavam aqui na Palestina para te dar essa terra, e vocês, mesmo assim, querem pedir um rei, como se estivessem rejeitando o reinado de Deus sobre vós. Ele repreende o povo. E a partir, como a gente viu ali nos versos 17 ao 19, e aí nos versos 20 ao 24, o Samuel vai usar ele vai lançar as sortes, que era um método, como eles faziam lá no Israel antigo, para tomar decisões guiadas por Deus. E aquilo que a sorte apontava era a vontade de Deus. Ele já tinha ungido Saul rei, mas agora ele faz isso para confirmar, tanto para o Saul de novo, mas publicamente, que Saul era o rei de Israel. Ele lança sortes e vai chegando na tribo do Saul, na família do Saul. E aí quando chega no Saul, aí eles não encontram o Saul. E aí perguntam: mas cadê então? Eles perguntam de novo para Deus: mas o homem que o Senhor escolheu ainda está para chegar? E aí Deus responde: não, ele está lá escondido na bagagem do povo. A bagagem do povo que veio se reunir ali em Mispa para esse grande evento. Isso aponta para vários indícios negativos sobre o próprio Saul. Ele teve todos aqueles sinais confirmando, toda aquela dinâmica do Espírito Santo capacitando ele para essa nova tarefa. Ele teve até um certo tempo para se preparar para esse chamado público, essa ordenação pública, vamos dizer assim. Mas quando a hora chega, ele está lá escondido, com uma mistura de uma timidez, mas principalmente com uma incredulidade em não aceitar aquele chamado de Deus para a sua vida. Ele já estava ali indicando negativamente o estado da sua fé ou da sua falta de fé. E de certa forma, não de certa forma, mas a Bíblia fala ali que esse era o tipo de rei que eles queriam. Há um versículo no capítulo anterior, no capítulo 9, verso 20, a expressão ali usada dá a entender que o Saul era o tipo do rei que o povo estava querendo. E a gente pode perceber nisso pelo próprio indicador aqui do texto, que o Saul era alguém que sobressaía todo o povo do ombro para cima. Então Saul era alguém cuja aparência era muito, muito vistosa, era o mais alto entre o povo de Israel. E para um povo que queria um rei, porque queria ser igual às outras nações, e aí ele agora vê um homem que tem um porte, pelo menos exterior, de um rei, um porte real, era esse o rei que eles queriam. Eles não estavam ligando para os detalhes dos indicadores bem negativos do caráter ou da fé do Saul, mas eles queriam um rei, porque eles queriam essa aparência real governando eles para ser como as outras nações. Saul seria usado, mesmo diante de todas essas coisas negativas, dessas dinâmicas de pecado do povo e dos indícios negativos do Saul, Saul seria usado por Deus contra os filisteus. Mas a gente sabe também que a sua história mostra grandes problemas e como ele vai rejeitar Deus e vai desobedecer. Tanto que o rei segundo o coração de Deus viria logo após. Davi seria ungido
seria o rei segundo o coração de Deus, contrastando, né, com o rei segundo o coração do povo, o rei segundo a aparência exterior, o rei que o povo quis na sua rebeldia. Meus irmãos, o pior que pode acontecer muitas vezes para a gente é a gente receber o que a gente quer. O maior perigo, muitas vezes, do crente é ele receber a prosperidade quando ele não está preparado para receber a prosperidade. Porque a prosperidade vai, muitas vezes, revelar aquilo que a gente não estava... Vai pelo contrário, vai nos impedir de enxergar os problemas, né? A gente vai ser tomado por aquele comodismo, a gente vai ter o que a gente quer e vai achar que está tudo bem, e quando muitas vezes as coisas não estão bem. Mas Deus é soberano, tanto que aqui, como na nossa vida, na sua graça, Ele às vezes ameniza os efeitos. Ele não nos permite recebermos todo o mal que as nossas decisões exigiriam. E Ele nos permite caminhar por um processo de disciplina. Saul, se a gente pensar na vida de Saul, com tantos sinais que ele recebeu, com a capacitação do Espírito Santo, nós hoje, você cristão que tem o Espírito Santo, a gente também não pode ser levado e tomado por esse medo, por querer esconder a nossa vida na bagagem, vamos dizer assim. Deus nos chamou pelo seu Espírito Santo, e agora Ele nos concede dons para que a gente use esses dons para a glória dEle, para nutrir o seu corpo, para edificar a igreja. E muitas vezes a gente está pegando esses dons, pegando essa capacitação do Espírito Santo, escondendo ela, deixando ela de lado, como se não fossem importantes, ou como se isso não fizesse parte da salvação. Coisas do tipo assim, o crente que fala assim, eu não tenho dom nenhum. Acho que Deus não concedeu dom nenhum, como naquela espécie de vitimização, quando isso não é verdade. Todo convertido, todo aquele que é salvo por Deus, ele tem dons. Deus planejou a sua salvação, planejou os seus dons para que, de uma maneira perfeita, ele atuasse na vida da igreja. Tanto que a ilustração é o corpo de Cristo. Quando o crente deixa de usar os seus dons, ele está prejudicando o corpo de Cristo. Ou quando a gente negligencia os recursos que Ele nos deu por motivos egoístas. A gente, no trato com o nosso dinheiro, a gente trata o dízimo de uma maneira superficial, ou do tipo assim, eu dou quando me sobrar dinheiro, aí eu vou ser fiel no dízimo. Ou quando a questão do tempo, quando eu tiver tempo sobrando, aí eu vou buscar a Deus, mas por enquanto eu vou ficar no meu entretenimento aqui. E aí o crente fica nessa sempre. Nunca Cristo é uma prioridade na sua vida e seus dons são desperdiçados e deixados de lado. Isso é algo bem, bem perigoso para a vida do cristão. O pastor Samuel, ali no congresso que a gente participou, ele contou uma história de uma conversa entre um pastor e uma irmã. E o pastor comentava assim com ela, queria sondar ela. E aí ele perguntou assim para ela, olha, irmã, se Deus te desse, se eu não me engano era 2 milhões de reais, você daria 1 milhão para a obra de Deus, para missões? E ela falou, sim, pastor, eu daria, claro. E aí ele continuou, se Deus te desse 2 mansões, você daria uma mansão para a obra de Deus, para as missões? Ela falou, claro, pastor, eu daria uma. Se Deus te desse 2 carros, você daria um para a obra missionária? Ou para Deus? E aí ela falou, sim, eu daria, claro. Se Deus te desse 2 galinhas, você daria uma galinha para a obra e a outra você ficaria com ela? E aí ela falou, não. E aí o pastor falou, mas como assim? Você daria 1 milhão? Você daria uma mansão? Você daria um carro? Mas aí eu te perguntei sobre uma galinha e você não consegue dar? Como assim? É uma galinha só? Ela falou, a questão é que a galinha eu tenho, as outras coisas eu não tenho. Então, muitas vezes, a vida nossa como cristão, muitas vezes está indo bem nessa linha. Então, o dia que eu tiver recurso sobrando, o dia que eu tiver tempo sobrando, o dia que eu tiver tudo sobrando e tiver lindo, maravilhoso, aí eu vou
priorizar Cristo, aí eu vou priorizar Deus no meu uso do meu dinheiro, do meu tempo, das prioridades da minha vida. Mas, meus irmãos, o próprio Cristo falou, se a gente não é fiel no pouco, a gente não vai ser fiel no muito. Se a gente não tem como Cristo como prioridade agora, no nosso atual circunstância, a gente não vai ser fiel quando estiver sobrando, quando estiver folgado. Pelo contrário, quando estiver sobrando, quando estiver folgando, a gente vai escancarar tudo mesmo, vai ter o que a gente quer e vai se desviar cada vez mais de Deus. Nós somos chamados para sermos corpos de Cristo. Você é necessário, seus dons são necessários nessa igreja, são essenciais para que o corpo funcione adequadamente aqui. Cuidado com o perigo de um Saul. O Saul, a gente viu aqui, ele já estava dando um indício do nível da sua fé. Muitas vezes o modo como a gente usa esses recursos mostram um coração que talvez ainda não teve um encontro com Cristo. Isso é o grande perigo. Mas o verdadeiro rei, Cristo Jesus, ele não vai se esconder como Saul se escondeu aqui. Pelo contrário, o nosso rei, ele morreu na cruz, ele morreu de uma maneira pública, uma maneira estampada, para todo mundo ver, para te salvar, para nos salvar e nos fazer parte desse corpo agora, para que a nossa vida seja diferente, para que a nossa vida também seja dessa entrega total a Ele, de uma priorização total dele em nossas vidas. Por fim, irmãos, a gente vai vendo nessa parte terceira, dos versos 25 a 27, que o rei verdadeiro demanda uma resposta. O versos 25 e 27 diz assim: Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. Também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. A gente vê aqui que Samuel vai e lê para o povo, ou declara ao povo o direito do reino, os direitos, tudo aquela questão formal que ele já tinha falado para o povo, que se eles tivessem um rei, eles iam ter que fazer, iam ter que sustentar esse rei. E aí no verso 26 a gente vai ver que vai ter pessoas que vão ser tocadas por Deus, vão ter os seus corações movidos por Deus para seguir a Saul e apoiá-lo e protegê-lo como uma tropa, como homens de confiança. E a gente vai ter um grupo, no verso 27, que é chamado de filhos de Belial, que é uma expressão que indica assim, pessoas rebeldes, arruaceiros, que vão questionar o método de Deus de indicar e de instituir o seu rei. Um grupo que vai ser favorável, que vai ter o coração movido por Deus, e um grupo que vai permanecer em rebeldia e questionamento de Deus. A gente percebe, como já falei, que Saul não é um tipo de Cristo. Mas aqui a sua surdez, ela é um bom sinal, apesar dos indícios negativos que ele deu aqui nessa passagem. A sua surdez revela que ele não estava tomando aquilo e guardando aquilo para se vingar depois. Ele simplesmente deixou passar. Ele sabia que ainda não havia feito nada, algo assim, notável que o confirmasse como rei perante Israel. Meus irmãos, o verdadeiro rei, ele derrotou a morte para nos salvar, para salvar todo aquele que nele crê. Jesus suportou a separação da comunhão com Deus na cruz para nos salvar, para nos encher do seu Espírito, para que a gente viva para Ele. E Ele vai voltar também como um rei glorioso. Mas quando Ele voltar como rei glorioso, Ele vai voltar também para julgar. Ele vai voltar para recolher os seus e para julgar toda a terra, todo o mundo. E a grande pergunta é: de que lado você vai estar? Você vai estar no lado daqueles que tiveram o coração movido por Ele para se renderem a esse Rei soberano, para se juntarem a esse Rei glorioso, que é dono de todo o poder, que merece toda a glória, que opera tudo para nos salvar, mesmo a disciplina, mesmo aquilo que dói, para nos trazer para perto dEle, para nos manter para perto dEle? Ou você vai estar no lado dos filhos de Belial, daqueles que vão passar a eternidade questionando os seus métodos, questionando a sua bondade? Essa é a resposta
de maior impacto nas nossas vidas, de maior impacto na nossa eternidade. De que lado nós estaremos? Dos que tiveram o coração tocado pelo seu Espírito e agora vivem para Ele, vivem para o Rei que foi ungido, vivem para o Rei que foi sacrificado, para que agora, com toda a autoridade, detendo todo o poder, Ele vai voltar para julgar. Quando a tocar, como o Marcel estava falando, a nossa maior esperança está entre esses que estarão com Ele, estarão do lado do Rei glorioso. Meus irmãos, nós queremos as coisas precipitadamente. Nós queremos o presente quando a gente não pode receber, e a gente insiste, faz chilique com uma criança. Mas Deus nos deu um presente, e Ele nos deu um presente certo, no momento certo, na plenitude dos tempos. E esse presente também está disponível para nós hoje. O tempo certo para cada um que está presente aqui é hoje. Deus te chama a se juntar a esse verdadeiro Rei, aquele Rei que se expôs na cruz por você, que não se escondeu. A nossa resposta a Ele é aquilo que tem maiores implicações eternas. Nós vamos ser contados como os filhos de Belial ou como aqueles que tiveram o coração movido? Que Deus nos chame e nos dê corações submissos a esse Rei. Que a nossa vida seja rendida a esse Rei, à soberania e ao governo desse Rei. Porque, diferente do que a gente pode dizer, como que a voz do povo é a voz de Deus, aqui não, nessa monarquia, o Rei é perfeito, o Rei é glorioso, o Rei é o servo que entregou a sua vida para que agora a gente pudesse ter uma comunhão restaurada com o próprio Deus, com o próprio sentido e razão da nossa existência. Nós somos criados para ter essa comunhão com Ele. E o nosso Rei pagou todo o preço para que a gente pudesse ser chamado de súditos, de irmão mais novo do verdadeiro Rei, Cristo Jesus. Irmão, este Rei opera o bem na vida dos seus filhos, mesmo na nossa disciplina, mesmo que tenhamos que passar por repreensões da sua parte. Ele não abdica do seu trono. Ele é o Rei, mas Ele é misericordioso também. Ele é soberano, mas Ele é compassivo com você, que tem dificuldades, que luta para perseverar, que tem problemas e pensa logo em desistir diante da luta contra o pecado. Se regozije nele e viva na novidade da vida que esse Rei glorioso comprou para nós. Vive essa vida no poder do Espírito Santo, para a glória dele, no seu poder, na sua capacitação, porque nós dependemos disso para viver a vida cristã. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar? Pai Altíssimo, louvamos ao Senhor por essa porção da Tua palavra, Deus. Louvamos ao Senhor porque Tu és o Rei soberano, Tu és o Deus tremendo, a Deus que cuida de cada detalhe em nossas vidas, que ainda quando nós falhamos terrivelmente, o Senhor nos conduz e guia em cada detalhe para que voltemos ao Senhor, para que permanecemos ali no Senhor, aprendendo e sendo corrigidos, muitas vezes com tanta paciência, Deus, ao longo de tantos anos. Mas Tu és o Rei compassivo, que cuida de nós e no poder do Espírito Santo nós pedimos, ó Deus, opere em nossos corações, edifica os nossos corações, para que em novidade de vida tenhamos corações revitalizados no poder do Espírito Santo e vivamos uma vida cristã plena, cheia de fruto para a Tua glória, vidas radiantes para o Senhor, vidas radiantes para a expansão desse reino glorioso que o Senhor nos chama a viver como o corpo de Cristo, ó Deus. Pedimos também para que o Senhor opere no coração de cada um que ainda talvez não tenha tido um encontro com o Senhor, com o Teu Evangelho, trazendo a iluminação do Espírito Santo, o convencimento do pecado, da justiça. Opera, Deus, e produz a fé verdadeira no Senhor, para a glória do Teu nome, para que o Teu reino seja conhecido e a glória seja dada somente ao Senhor, Deus. No nome de Jesus nós oramos. Amém.